Bom, boa tarde pessoal, boa noite, né? Eu estou gravando esse vídeo para fazer um resuminho da aula de hoje, que a gente vai falar hoje sobre jogos com foco em competência. Então a gente vai falar um pouquinho sobre seleção por competência e como que os jogos eles estão inseridos nesse processo, né? Então o objetivo é mostrar a metodologia do uso de jogos para que vocês possam, com base nesses instrumentos, né, complementar a observação que vocês fazem da presença ou da ausência das competências comportamentais das pessoas quando das seleções que vocês estiverem conduzindo, né? O objetivo, então, da aula é trabalhar a introdução aos jogos, falar um pouquinho sobre o tamanho das equipes e a duração, né, desses grupos, falar um pouquinho sobre o processo de condução e as características da coordenação e tal, e as etapas dos jogos e como escolher e tal, né. Então o que é o jogo, né? O jogo é uma vivência, uma técnica vivencial, uma dinâmica. Quando a gente fala jogo é porque tem alguma competição, alguém vai ganhar, né? E aí o objetivo é observar comportamentos específicos no repertório comportamental das pessoas, né? Então, com base na descrição do cargo, eu vou aplicar o jogo e a partir do jogo, então, eu vou conseguir observar se a pessoa tem ou não aqueles comportamentos que eu espero que ela tenha de acordo com a vaga que eu estou procurando. Então, esse repertório ele vai ser comparado com a vaga que eu preciso e eu vou ver se em situações específicas ele vai apresentar esse repertório, né? É importante também falar que um instrumento de aproximação de interesses para a empresa. É importante que ela consiga encontrar o melhor profissional no mercado que se adeque às suas necessidades. E para as pessoas é importante que, do mesmo jeito, porque é importante que haja uma sintonia, que a pessoa esteja mais adequada para ocupar aquela vaga, aquela vaga, no seu perfil, as suas características. A gente já falou sobre definição, descrição de perfil, né? Importante falar isso também, que eu tenho que ter a descrição, a definição do perfil, né? Muito bem feita, né? Para eu poder observar o contexto, as ações, né? O resultado das ações, ali o CAR também durante a dinâmica, né? Durante a vivência que eu estiver aplicando, né? E aí eu vou escolher sempre atividades que dê oportunidade para as pessoas manifestarem esses comportamentos, né? E por que tudo isso a gente está utilizando hoje? Com as mudanças no mundo do trabalho, no mercado do trabalho, né, e as exigências para as organizações, muitas organizações têm feito um esforço muito grande para escolher melhor as pessoas com as quais elas vão trabalhar, querem contratar então, para trabalhar nas suas empresas. E aí isso tem feito com que as empresas se dediquem a fazer as escolhas mais adequadas. A grande maioria das empresas, elas têm mudado a sua estrutura organizacional, seus modelos administrativos, a forma de organizar o trabalho, tornando-os mais horizontalizados, né? Então adotando programas de qualidade, maior flexibilidade, mais experiência. Então tem exigido, né, uma mão de obra muito mais qualificada, multiprofissional e com requisitos muito mais exigentes, né, dessas pessoas. E aí, com essas mudanças todas, uma preocupação dos selecionadores em fazer um trabalho que atenda a essas necessidades das organizações, né, e que a gente consiga fazer com que as pessoas tenham as competências necessárias para ocupar essas vagas, esses cargos que estão disponíveis no mercado de trabalho, né. Então, o jogo, então, com foco em competência, ele é uma técnica complementar que a gente vai utilizar, conhecido como dinâmica de grupo ou vivência, técnica vivencial, né, para a gente observar esses comportamentos específicos. A gente tem que montar grupos não muito grandes, né, e para que eu possa, no meio desses exercícios, propor esses exercícios e aí conseguir fazer com que as pessoas expressem as suas competências nesse tempo, né? Então é uma técnica utilizada para observar essas competências, o perfil de competência que a gente chama, né? E vai para saber se a pessoa é compatível ou não com a vaga. E aí eu tenho que conhecer a vaga, eu tenho que conhecer o líder, eu tenho que conhecer a empresa, né? Eu tenho que conhecer um pouco do trabalho em si para eu poder fazer uma escolha melhor. E a dinâmica ela dá uma confiança melhor porque ela ajuda a gente a investigar melhor o comportamento dos indivíduos. A gente não pode confundir com característica de personalidade, é diferente, né? Mas é a manifestação do comportamento da pessoa ali no grupo
diante de uma demanda, de um desafio, de um jogo, como é que é a liderança dele? Como é que é a flexibilidade? Como é que é a postura dele em relação à frustração? Como que o grupo o percebe, né? Então, tudo isso a gente pode utilizar a dinâmica de grupo para fazer para observar a presença ou a ausência dessas competências nesses candidatos, né? E aí a gente usa como complemento a nossa seleção. Então, uma forma de entender se coletar dados e saber se as pessoas têm ou não os pré-requisitos que a vaga exige, né, para quem vai ocupar aquela vaga. A decisão, em geral, ela não deve ser feita somente por uma pessoa. É importante que a decisão ela seja compartilhada com a liderança, com o RH, com o estagiário, com, né, quem puder, pessoas que ou eventualmente trabalhem com a pessoa, né, que vai trabalhar com a pessoa. Então, é importante que a decisão sobre o desempenho do candidato ela seja feita coletivamente, né? É importante também que a decisão ela seja tomada logo após a realização do jogo, porque isso também facilita a tomada de decisão, porque a gente não esquece, a gente está tudo mais fresco, então a gente pode tomar decisões mais acertadas, né, e escolher melhor a pessoa. Outra coisa que a gente não pode esquecer e ter um cuidado, né, é em escolher as técnicas. As técnicas elas têm que estar muito adequadas ao objetivo do perfil comportamental. Então eu tenho que escolher técnicas que ajudem o candidato a evidenciar comportamentos que eu espero que ele tenha, né, que ele apresente. E aí então eu tenho que ter um objetivo, né, muito claro ao realizar então a escolha da minha dinâmica, né? E por quê? Porque nesse momento eu vou estar observando como a pessoa se comporta, o repertório dela. Então, como que é a comunicação? Como que é a iniciativa? Como que é a liderança? Como é que ela pensa? Como é que ela raciocina? Como é que ela toma decisão, né? Então, assim, a rapidez de resposta, como que ela está percebendo, né, as coisas, a fala, né? Como que ela se frustra, como que ela conduz o grupo, né? Então, quando ela fala e aí ninguém dá bola, né? Como é que ela lida com a rejeição do grupo, né? Como é que ela quando ela não é levada em conta ou não, quando ela percebe que está todo mundo ouvindo, parando para ouvir, como é que a pessoa se comporta? Então, assim, o comportamento, ela tá escolhendo comportamentos os melhores que ela tiver naquele momento, porque a gente tem pouco tempo na dinâmica, né? Então, a pessoa que está no processo seletivo, ela faz uma seleção de comportamentos para ela emitir naquele momento que são os que ela melhor acha que vai ser os mais adequados para aquela situação. Então, são frações de comportamento que diz muito sobre a pessoa. Por isso que é tão rico, né, utilizar a dinâmica de grupo nos processos seletivos. Então, ela sempre vai ter esse objetivo, né, de observar situações, desenvolver situações pré-estabelecidas para observar como é que é o comportamento das pessoas, né? Então é importante selecionar bem as técnicas e ver como que a pessoa se comporta e como que a equipe se comporta em relação a ela, como que os candidatos também se comportam em relação a ela. Então, como eu falei, se ela fala e alguém ouve ou não ouve, né? Se não ouve, por que não ouve? Né? Ou então, assim, todo mundo para. Ela começa a falar, todo mundo para. Quer dizer, então, o grupo é muito sábio. Ela também começa o grupo também começa a te ajudar a fazer uma seleção de quem que é, né, a pessoa que eles gostariam de trabalhar e tal, né? Ao final das dinâmicas, eu até faço o que a gente chama de sociodrama, né? Na verdade, sociograma, né? Eu peço para eles indicarem duas pessoas do grupo que eles estão participando da dinâmica para que eles gostariam de trabalhar. E aí eu monto, né, o esquema, assim, né, o gráfico. É bem interessante também, né? Então, é um dado muito importante, como o grupo reage à pessoa, né? Então, a dinâmica de grupo é isso, assim, tomar cuidado com o número de pessoas que você vai colocar. Então, de 6 a 12 pessoas, se você tiver um observador, 6 pessoas para cada pessoa, né? Para cada observador no máximo, senão a gente não consegue observar. Outra coisa que a gente não pode fazer atividades muito longas, no máximo 4 horas, né, de atividades entre iniciar a atividade naquele dia. Então, assim, quebra-gelo, apresentação, aquecimento e as atividades principais. Se você for usar só a dinâmica de grupo naquele dia, você não pode não passar, o ideal é não passar de 4 horas, né? De 3, 4 horas no máximo, assim, né?
Os condutores também, então assim, o condutor ele é um facilitador, né, do processo. Ele fornece os recursos, ele fornece as informações, ele tem que observar atentamente o que está acontecendo para ele conduzir, para ele dirigir o que está acontecendo ali, ele tem que ter todo o controle, né? Ele tem que observar e tomar notas, porque depois ele vai ter que decidir quem é quem, aí a gente pode misturar as pessoas, então é importante que a gente faça anotações, né? E vai fazer uma análise dos dados, todas as informações que a gente recebeu ali das pessoas, já aí a gente já conheceu a pessoa, às vezes a gente já até aplicou o teste, né? E aí naquele momento a gente está comparando uns com os outros, né? E vendo quem seria a pessoa que vai continuar no processo ou que não vai continuar no processo, né? E os observadores, eles devem ser treinados, né? Os observadores, eles têm que estar atentos ao comportamento, tomar notas também, né? Dos comportamentos que evidenciam o repertório comportamental, o perfil comportamental. E uma coisa muito importante é a conversa, os olhares, né? A interação entre o observador e o condutor. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque às vezes a gente peca em olhares, assim, críticas, né? E aí as pessoas percebem. Então evitar o máximo possível de fazer qualquer tipo de comentário sobre o que está acontecendo ali na hora, durante a realização da dinâmica, né? Então a gente precisa assim tomar cuidado na hora da escolha, escolher bem as técnicas, né? Depois eu vou falar mais sobre isso na aula, já está meio adiantado, mas o que eu vou falar na aula mais, né? Então, como elaborar e escolher as técnicas, vou falar um pouco também sobre a importância do primeiro contato com o grupo, então dos cuidados que a gente tem que fazer na hora que a gente vai começar a dinâmica, né? O processo como um todo. Vou falar um pouquinho sobre a ficha de observação que a gente tem que ter, né? Então, montar uma ficha de observação para você poder fazer as suas anotações, né? E saber o que você está fazendo. Os tipos de dinâmica de grupo que a gente pode utilizar. Eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo de aprendizagem vivencial e aí eu vou falar um pouquinho sobre como é que é o processo, né? De aplicação das dinâmicas de grupo e como que a gente conduz desde uma estrutura básica com grupos e como que abre, quais são as atividades de aquecimento, as atividades principais e o fechamento, como fazer o fechamento. E também vou falar um pouquinho sobre quais são os requisitos básicos para o desempenho de um facilitador. Então, eu vou dar algumas dicas de como estabelecer comunicação, como a gente conduzir de maneira bem efetiva o processo de seleção, sem expor as pessoas e ao mesmo tempo expondo, porque se elas não se expuserem, a gente não vai conseguir observar se ela apresenta ou não um perfil comportamental. Então, algumas dicas aí de condução e tal, né, dos jogos ou vivências ou dinâmicas de grupo em processos seletivos. Por enquanto é isso que eu queria falar, né? Então aí à noite a gente conversa um pouco mais e tira as dúvidas, etc. Tá bom? Um beijo até lá. Curta e compartilhe esse vídeo, alguma coisa assim, né? As meninas estão brincando. Aperta o sinal do sininho, né? Brincadeira, a gente não é blogueira, a gente só tá fazendo de conta que é. Um beijo.